aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma aula especial para vocês, uma aula de feriado aí, né? Você que está nesse feriadão prolongado, mas não está parado, está estudando, está se instruindo. Hoje eu vou fazer uma aula para vocês sobre aquele book que eu deixo para download, sobre os 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Hoje eu quero falar um pouco sobre esses padrões, são padrões que acontecem todos os dias no gráfico e você, se você prestar atenção nessa aula, se você acompanhar essa aula, eu tenho certeza que vai mudar muita coisa no seu entendimento. A primeira coisa que eu quero falar para vocês durante a aula, todas as vezes que eu falar sobre candle, eu também estarei falando sobre candlestick, tá? Candlestick. Eu estarei falando sobre vela ou sobre castiçal. Por quê, pessoal? Porque este material aqui é um esboço de um livro onde eu sigo fielmente o que o livro ensina. Então no livro ele acompanha e fala do candle como um castiçal. Por quê? Castiçal é a mesma coisa que vela na tradução para o português. Então, quando eu falar sobre candle, castiçal, será a mesma coisa que candlestick, vela, castiçal ou candle. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá para os 16 padrões de vela. Então os padrões de velas eles são usados para prever a direção futura do movimento dos preços que se encontram ali naquela região da ação do preço. Lembra que eu sempre falo? Existe uma causa de movimentação e o preço ele faz com que você entenda e confirme a causa do movimento. Então aqui eu trago 16 padrões de velas mais comuns que você pode utilizar para identificar essa oportunidade de negociação. Então um castiçal, ou um candle, candlestick ou vela, nada mais é do que a maneira de informar sobre o movimento de preço de um ativo naquela região de entrada dentro de um contexto gráfico. Os gráficos de velas são um dos componentes mais populares da análise técnica, permitindo que os traders interpretem as informações de preços rapidamente com algumas barras de preço. Este artigo, ou esta aula, se concentra em um gráfico diário. Cada vela detalhe a negociação de um único dia. Ah, Cadu, mas você está falando aqui na aula que eu estou vendo um candle de um dia. O que muda isso para os meus estudos? Nada. Como eu sempre falo para vocês, os gráficos são fractais. A mesma forma que eu entendo um padrão de vela num time de 1 hora, é o mesmo padrão de vela num time de 30 minutos, de 15 minutos, de 2 minutos ou em 1 minuto. Não importa, tá? O que você tem que entender nesses 3 recursos básicos da aula de hoje? O corpo, que representa a faixa de abertura para fechamento, o pavio ou sombra, que indica a alta ou a baixa do dia ali que aconteceu, né? E a cor, que revela a direção do movimento do mercado. O corpo verde ou branco indica um aumento do preço, enquanto um corpo vermelho ou preto mostra uma queda do preço. Entendido, pessoal? Então vamos lá. Com o tempo, as velas ou os castiçais individuais formam padrões que os comerciantes podem usar para reconhecer os principais níveis de suporte e resistência. Ou seja, existem muitos padrões de velas que indicam uma oportunidade dentro de um mercado. Alguns fornecem informações sobre equilíbrio entre pressões de compra e venda, enquanto outros identificam padrões de continuação e decisão do mercado. É isso que você tem que se ater. Os padrões de velas, eles indicam que existe uma compra ou venda naquela região, enquanto outros indicam o quê? Padrões de continuação ou indecisão do mercado. Então isso nós vamos ver bastante hoje. Então, antes de começar a negociar, é importante familiarizar-se com os conceitos básicos dos padrões de velas, como eles podem informar suas decisões. Lembrando, pessoal, que tudo isso acontece de acordo com o contexto gráfico, tá? Tudo isso vai acontecer de acordo com o contexto gráfico. Então, padrão de vela de alta, né? Os padrões de velas de alta podem se formar após uma tendência de baixa do mercado e sinalizam uma reversão do movimento dos preços. Eles são uma forma de indicar aos traders que consideram abrir uma posição de compra para lucrar em qualquer trajetória ascendente. Por quê? Porque o gráfico ele vai estar em quê? Num movimento de alta, tá? Então, o martelo de alta, ou padrão de vela martelo, é formado por um corpo
curto com um longo pavio inferior e é encontrado na parte inferior de uma tendência descendente. Entenda, tá, pessoal? Você tem que raciocinar o gráfico. Um martelo mostra que, embora houvesse pressões de venda durante o dia, uma forte pressão de compra elevou o preço. Então, a cor do corpo pode variar, mas os martelos verdes indicam um mercado em alta, mais forte do que os martelos vermelhos. Conseguiu compreender? Então, o martelo de alta vai acontecer o quê? No fim de uma tendência de baixa, indicando possibilidade de reversão do movimento ali em questão estudado. Quanto a isso, tranquilo, né? Existe também um martelo inverso. Um padrão similar de alta é o martelo inverso. A única diferença é que o pavio superior é longo, enquanto o pavio inferior é curto. Então aqui, ó, ainda faltou um pequeno pavio aqui na figura, mas para você entender, ó, ainda tem um paviozinho aqui, ó. É o martelo inverso ou martelo invertido. Indica uma pressão de compra seguida por uma pressão de venda que não foi forte o suficiente para reduzir o preço do mercado. Então o martelo inverso sugere que os compradores em breve terão o controle do mercado. Conseguiu entender? Isso, pessoal, acontece a todo momento no gráfico. O outro padrão de vela de alta, ou de continuidade de uma tendência de alta, é o engolfo de alta. Então o padrão de alta é formado por dois castiçais. A primeira vela é um corpo vermelho, curto, que é completamente engolido por uma vela verde maior. Então aqui, ó, você vê o padrão de vela acontecendo. Padrão de vela de alta. Embora o segundo dia, ou 1 minuto, 2 minutos, que seja, abra abaixo que o primeiro, mesmo que essa vela de alta aqui, ó, ela abra aqui abaixo, o que é importante é quando o mercado se eleva e rompe a máxima do candle anterior, culminando o quê? Numa vitória óbvia dos compradores. Então esse é o sentido de um padrão de vela de engolfo, tá? Opa, passei aqui, engolfo de alta. Outro padrão muito conhecido é o perfuração, ou linha de perfuração, ou também conhecido como piercing, tá? Ele também é conhecido como piercing. É um padrão de 2 candles, ou 2 bastões, composto por uma longa vela vermelha seguida por uma longa vela verde. Parece que a vela verde, ó, ela fica pendurada em relação ao candle vermelho. Consegue compreender? Geralmente há uma diferença significativa entre o preço de fechamento da primeira vela e a abertura da segunda vela verde. Indica uma forte pressão de compra, pois o preço é empurrado para cima ou acima do preço médio do dia anterior ou do time do fechamento da vela anterior. Como eu sempre digo, aqui as demonstrações são como fechamento do dia, mas você pode entender de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, não importa o tempo gráfico que você está analisando. Entendeu? Então, além da linha de perfuração, também tem a chamada estrela da manhã. A estrela da manhã, que é um dos meus favoritos, pessoal. A estrela da manhã é um padrão formado por 3 velas, tá? O padrão de vela estrela da manhã é considerado um sinal de esperança em uma tendência de baixa no mercado. Nós estamos falando aqui de padrões de alta, né? Por enquanto. Lembra? Eu falei ali que a gente ia falar sobre 6 padrões de alta. Então, a estrela da manhã, ele é um padrão de alta. Quando um mercado que está numa tendência de baixa é formado por 3 candles, uma vela de corpo curto, entre um longo vermelho e um longo verde. Tradicionalmente, a estrela não se sobrepõe aos corpos mais compridos, tá? Já que o mercado abre e fecha. Isso indica que a pressão de venda do primeiro dia está diminuindo em um mercado em alta que está no horizonte. Simples assim, pessoal. Isso é padrão que tem que acontecer todo dia, assim como os 3 soldados brancos. O que são os 3 soldados brancos? Justamente aquela sequência de velas, pessoal, onde você vê uma forte indicativo de uma tendência subindo o movimento. Esse padrão dos chamados 3 soldados brancos ocorre durante, aqui no caso se for de um dia, ocorre durante 3 dias, tá? Isso para você analisar um mercado global. Mas em 1 minuto é a mesma coisa, são 3 candles de 1 minuto ocorrendo dentro do gráfico. Ah, são candles de 5 minutos, são os últimos 15 minutos. Ah, são candles de 15 minutos, são os últimos 45 minutos. Então, essas velas longas, consecutivas, com pequenos pavis, abrem e fecham progressivamente mais altas.
Entendeu? É um sinal de alta muito forte que ocorre após uma tendência de baixa. Isso mostra um avanço constante da pressão de compra. Então você tem que se ater sempre a este movimento quando ele acontece no gráfico. Assim como nós vamos ver sobre os padrões de baixas, tá? O padrão de baixa, pessoal, ou os 6 padrões de baixas, nada mais são que os mesmos padrões de altas. Porém, a gente vê de outra forma, como o martelo aqui de baixa, né? Ó, ou o homem enforcado de baixa, é equivalente a um martelo de baixa. Ele tem a mesma forma, se forma no final de uma tendência de alta. Isso indica que houve uma venda significativa durante o dia, mas que os compradores puderam aumentar o preço novamente. Então, a grande venda à vista, como uma indecisão de que os touros, né, ou seja, os compradores estão perdendo o controle do mercado. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tudo bem, vamos começar agora a falar sobre os padrões de velas de baixa. Eu acho que até agora já vale você deixar um like, né? Deixa um like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Depois do martelo aqui de baixa, né, o homem pendurado, existe a chamada estrela cadente, que também é uma forma do martelo invertido, tá? É um outro padrão de vela muito utilizado. Geralmente o mercado fica um pouco mais alto na abertura e sobe para uma alta naquele momento do gráfico, antes de fechar o preço logo acima da abertura. Então, é uma estrela caindo no chão, é como se estivesse despencando, por isso que ele é chamado de estrela cadente. Também conhecido como martelo invertido. Então, lembre-se, vai ser uma tendência que vai ocorrer sempre aonde? No final, no fechamento de uma tendência de alta. Sempre, sempre no fechamento de uma tendência de alta, ó. Tendência de alta, chegou ao final, entrada do padrão de vela de venda estrela cadente. Assim como o engolfo de baixa, né, pessoal? A mesma coisa do engolfo de alta, só que o engolfo de baixa. É uma desaceleração do movimento de alta, no caso aqui um pullback acontecendo, após um pullback a queda da tendência, ou seja, da continuação do movimento que já deveria estar vindo de baixo. Isso significa que o preço mostra um sinal eminente de queda. Então, logo após um pullback de baixa, você pode ver um engolfo de baixa acontecendo. É um movimento muito assertivo desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Assim como a estrela da tarde. Lembra que a gente tinha falado da estrela da manhã? Também tem a estrela da tarde. A vela aqui ela pode ser de alta ou de baixa, por isso que eu tenho esses dois exemplos aqui. Ela também é um padrão de 3 velas na região, assim como a estrela da manhã. Só que aqui o que acontece? Após um pullback de alta, entrada do padrão de 3 velas formando a estrela da tarde, o preço tende a continuar o seu movimento que já deveras vir de uma tendência de baixa. Ou seja, é uma indicação de reversão de uma tendência de pullback, que onde você vai entrar com esse padrão de vela no mesmo sentido da tendência. É um outro padrão muito assertivo. Se você entender o contexto gráfico, entender o encaixe do padrão, você vai ter a convicção da entrada perfeitamente, tá bom? Assim como os corvos pretos, né? Após um pullback de alta, uma movimentação intensa de 3 candles, formando aquilo que nós chamamos de microtendência na região. Então, é formado de 3 candles, né? 3 candlesticks, 3 velas, chamados de corvos pretos, é composto dessas 3 velas longas consecutivas. Pessoal, Cadu, mas tem pavio a vela, tudo bem? Desde que ela tenha corpo, desde que ela tenha bom corpo, não tem problema algum. Ela não pode ser assim, né? Ó. Ela não pode ser velas como um spinning top mostrando uma indecisão com pavis gigantes. Isso ela não pode ser. Ela tem que ter um formato de corpo robusto, mostrando força na região de queda. Tudo bem? Tranquilo? Também tem aquela chamada de cobertura de nuvem escura. Olha cada nome, né? É como indica uma reversão de baixa. É justamente como se fosse um piercing, só que ao contrário, né? Quando um candle fica pendurado aqui em cima, mostrando a possibilidade de queda. Também conhecido como nuvem negra, sobre o otimismo de um pullback anterior fazendo a sua correção. Então é composto de 2 castistais, um vermelho que abre acima
do corpo verde inferior e fecha abaixo do seu ponto médio, tá? Isso indica que os ursos assumirão aqui a sessão, ou seja, empurrando o preço para baixo. Pessoal, é um padrão que acontece direto. E muita gente não sabe analisar. Fica com medo, fica com receio. Ah, Cadu, então a hora que eu olhar um candle como esse aqui, eu vou sentar o dedo vendido, porque ele com certeza ele tenta continuar o movimento aqui? Não, é aí que está o X da questão. Você precisa entender que aqui está mostrando que está entrando o quê? Os chamados big players na jogada. Só que você precisa esperar a onda fazer o movimento, buscar a região até de 50% do candle anterior para ele fazer o rompimento, ganhar força de rompimento. Então você precisa esperar o movimento técnico acontecer. É claro que eu estou falando aqui só sobre padrões de velas. Para encaixar os padrões de velas de forma assertiva, você tem que entender o quê? Todo um contexto gráfico, toda uma região que está acontecendo, o fluxo do movimento, saber analisar a tendência, saber ver o volume que está acontecendo aqui na região para que você possa dar andamento ao movimento. Tudo bem? Tranquilo? Assim como os dojis, né, pessoal? Os dojis são movimentos bem assertivos. São 4 padrões de continuação que nós podemos ver aqui na região. Um deles é o doji. Então, depende da região que o doji abre ou fecha, ele mostra uma luta entre compradores e vendedores, que resulta o quê? Ou num sinal de continuidade ou num sinal de fechamento de região. Então ele resulta em 2 movimentações. Ele pode ser tanto uma continuidade de movimento, como ele pode ser uma finalização do movimento. É um padrão de velas que indica uma mudança do mercado. O que significa isso? Ele pode continuar um movimento que ele está começando, ou ele pode corrigir um movimento que ele está chegando ao final, onde o mercado faz um descanso ali no movimento, tá? Quando há uma indecisão desse movimento. Ele é como se tivesse um preço neutro, tá? Então é muito assertivo, principalmente em dias com gráfico volátil. É um candle muito utilizado que você pode utilizar aí dentro da contextualização gráfica. É a mesma coisa chamada peão, né? Qual a diferença do doji para o peão? O peão, também conhecido por muitos como doji, ele tem um corpo um pouco mais curto e ele tem pavio mais longo, tá? Ou do mesmo comprimento. Só que, pessoal, a grosso modo, acaba caindo no desuso a questão do padrão de vela peão. A gente acaba vendo ele como a mesma coisa de um doji. Então, ele indica o quê? Indecisão do mercado. É que aqui no caso, para você fazer uma diferenciação, é o seguinte: o doji, quando ele é neutro, que eu digo quando ele é cinza, a gente entende como doji. Quando você vê ele colorido dessa forma, com um pequeno corpo, aí a gente pode entender ele como peão. Por quê? Por mais que ele mostre indecisão do mercado, ele também mostra uma mudança significativa do preço. E aí é como eu sempre falo: em que momento o candle está acontecendo no mercado? Qual é o momento que ele se apresenta ali no mercado? Ele está se apresentando no fim de uma tendência? No início de uma tendência? No movimento de correção? Em uma continuidade? Então vai precisar de um contexto gráfico, encaixar região, encaixar tendência para que esse padrão de vela você consiga entender qual é a melhor oportunidade de uso, tá? Por isso que é importante você entender todos os padrões de velas dentro de um contexto gráfico, que nem os 3 métodos, tá? Isso aqui acontece muito, pessoal, muito. É quando uma tendência de baixa cai, faz um pullback de 3 candles de alta e continua a queda. Tem os 3 métodos caindo e tem os 3 métodos subindo, pessoal. Direto, quando começa uma tendência forte, esse movimento é muito assertivo. Espera o pullback pelo menos de 3 velas. Ah, Cadu, mas eu vejo pullback de 1 vela, pullback de 2 velas ou pullback de 3 velas. Se for um pullback de 3 velas fazendo este padrão que você está vendo aqui, é o chamado 3 métodos. Pode ser o 3 métodos subindo o preço, como pode ser o 3 métodos caindo o preço. E é muito assertivo, pessoal. Lembrando, vai ter que ter contexto, vai ter que ter região de impulsionamento, vai ter que ter tendência a favor, vai ter que ter fluxo de movimento a favor, e tudo isso eu te explico
tintim por tintim, passo a passo dentro do treinamento, tá? Então, é importante você praticar essa leitura de velas. Melhor ainda é aprender os padrões de velas, praticá-los nas suas negociações dentro de um contexto geral. Quando você olha, por exemplo, para os alunos, ó, deixa eu abrir aqui é o meu canal do Telegram, onde você pode baixar o e-book, tá? Onde que eu baixo o e-book, Cadu? Aqui, ó. O e-book dos 16 padrões de velas é dentro do meu canal do Telegram. Então aí na descrição do vídeo você vai encontrar aqui no canal do Telegram, vai entrar, vai acessar e vai fazer o download. O que você vê aqui, ó? O aluno como o John aqui, ó, fazendo uma grana, olha quantos saques, baixando o dinheiro para sua conta. Olha aqui o José, ó, de R$250 para R$640 de lucro. Olha aqui o Hernani, ó, mostrando para mim aqui um dinheiro que ele tem na poupança aqui, ele falando que ele nunca imaginou ter um saldo como esse. O Hernani, ele viaja, olha só, ele é dos meus, ó, numa Kombi Home e faz seus trades viajando, passeando e vivendo sua vida com a sua amada esposa. Pessoal, é isso, ó. Isso aqui é liberdade, pessoal. Então, para você aprender os padrões de velas e praticar, é para você saber fazer a leitura do gráfico dentro do encaixe. Olha que sequência linda de saque do Hernani. Olha os alunos, eles aprenderam a utilizar os padrões de velas juntamente do contexto. Olha essa entrada linda aqui, depois você pode ver o videozinho, ó, do André, batendo meta, e ele diz assim: Cadu, bom dia, muito obrigado por tudo, meta batida, muito obrigado por passar essas informações que nos tira as vendas dos olhos. Esse é o meu intuito, né? Eu só ensino a verdade, eu só ensino o que tem que ser ensinado. O Alex aqui batendo meta, o Alex utilizando o indicador Hunter. O indicador Hunter que tem também para aquisição lá no módulo 13, caso você queira fazer aquisição é só entrar em contato. Ó, Luiz batendo meta. Aqui, ó, Marcelo batendo meta 1-0, não precisa mais que isso, né, Marcelo? Meus parabéns. Marcos aqui, ó, batendo meta 2-0, altamente lucrativo. Rodrigo aqui batendo meta e assim por diante. Então aqui no canal do Telegram, pessoal, além dos resultados dos alunos, eu subo todas as aulas aqui para você ficar a par e seguir, tá bom? Se você quiser ser como um aluno desse vitorioso, um aluno desse que sabe o que faz na frente do gráfico, um aluno desse que entende que se ele não aprender a analisar o gráfico dentro de um contexto, ele não chega a lugar nenhum, você está no lugar certo. Você será muito bem-vindo ao treinamento. O link de acesso ao treinamento está aqui abaixo, na descrição do vídeo, nos primeiros comentários. Se você quiser fazer parte dessa família, ter suporte diretamente comigo, onde eu posso te ajudar a sanar suas dúvidas e você se tornar assertivo e entendedor do gráfico, você está no lugar certo. Para de procrastinar, para de entregar dinheiro para a corretora, para de fazer o que você não sabe. Aprenda. O conhecimento é libertador. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula que eu deixei aqui, uma aula magna para vocês, né, sobre padrões de velas. E nós falamos hoje sobre 16 padrões de vela, tá? A nossa palavrinha aí no final, você que chegou até o final, para eu saber que você está até o final, escreva aí nos comentários 16 padrões de velas e eu vou saber que você está acompanhando, que você quer continuar estudando, que você quer crescer mais e mais em conhecimento. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, uma ótima Páscoa para você, um ótimo feriadão. Eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!